muito bom dia para você de casa. Estamos começando o Sabor da Gente desta sexta-feira. Chega juntinho para você que já está hoje de verde e amarelo. Eu esqueci de trazer minha camisa. Eu ia botar a camisa da seleção, esqueci. Tem mais tarde, tem jogo da seleção pelas quartas. Não, né? Gente, e aí, Juvenal, qual o placar? Eu também acho que vai ser 2-0. Você, Bigodinho, placar 2-0, Lani. 1-0. 1-0 só, não vai botar mais não, que nada, eu acho que a gente vai dar na cara. Gente, agora que Neymar soltou, o negócio vai. Qual é, Cleiton, placar? 2-0. D'Angelo. Aí a pessoa diz assim, pênalti. Pênalti, veja. Vai querer comer hoje? Não vai. Vai querer provar alguma coisa hoje? Não vai. Flávio, qual o placar? 1-0. Luquinhas, qual o placar? 3-1. 3-1 também é considerável. Túlio, 1-0 também. Gente, sei porque eu no último jogo falei 2-0. Foi de 2-0, olha, foi pesado o último jogo, hein? Porque não ficou o México fazendo coisa, caras e boca, não, muito pelo contrário. O México foi pra cima, queria destruir. Mas eu acho que a seleção brasileira, sim, agora que começou e ganhou essa confiança maravilhosa, vai pra cima, gente. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Na hora que fizer o primeiro gol, a Bélgica abre as pernas, sabia? Vai abrir sim e o negócio vai pegar. Esse ano é o ano do Hexa. Eu confio, é o ano do Hexa. É mais tarde o jogo. Por enquanto, separa seu caderninho de receita que tem sobremesa, que é para repor a glicose depois do jogo no programa de hoje. Gente, sobremesa muito gostosa, torta cremosa de chocolate. Mas como a gente estava falando de futebol e a gente quer que a seleção chegue no Hexa esse ano, então tem que pensar o quê? Positivo. Então vamos aproveitar e direcionar os nossos pensamentos positivos para as coisas boas que a gente quer que aconteça, não só na nossa vida, como também no nosso dia a dia. Olha, pensar positivo e pensar melhor não é só sobre a nossa vida, é sobre as pessoas também. Certa vez eu assisti um filme que eu fiquei encantado com a frase final de um filme que conta uma história real. E no final, a frase dizia exatamente assim: no final de tudo, eu descobri que só se é feliz quando se pode compartilhar. Então a gente não é feliz sozinho. A gente não consegue pensar positivo só pra gente. Tem que ser também pro coletivo, pra família, pra alguém que a gente ama, pro nosso semelhante. Pense dessa forma que eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor. E já que é pensar positivo para o coletivo, nós somos mais de 200 milhões. Vamos pensar positivo para o jogo da seleção de hoje, tá bom? A você, meu amigo, minha amiga que nos assiste, paz, harmonia, saúde e muita felicidade. A todos da sua casa, na minha ringue aqui, ó. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, Luquinhas, decola, vem com o drone do Sabor da Gente que tem sobremesa para adoçar a nossa vida, a nossa comemoração hoje vai dar Brasil de novo, gente. Ó, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a matéria de hoje que eu me empolguei tanto no jogo da seleção que eu esqueci da matéria. Calma, Peter, deixa eu passar os ingredientes que eu falo da matéria. Eu me empolguei na hora do bolão do jogo da seleção. Meus amores, vamos lá para os ingredientes aqui, que é bem rapidão. São poucos ingredientes. Sabe o que é isso aqui, ó? São 3 pacotes de biscoito wafer, sabor chocolate. Foi o que a gente fez. Colocou no multiprocessador o biscoito e aí, usando o pulsar, a gente triturou. Então eu tenho uma farinha de biscoito wafer, sabor chocolate, tá? Tenho aqui 100 gramas de manteiga que eu vou derreter para fazer uma massa de wafer com manteiga, tá? Agora, o recheio dessa torta, qual é? Uma lata de creme de leite, 400 gramas de chocolate branco. A cobertura, como é que a gente vai fazer? 300 gramas de chocolate meio amargo, uma caixa de creme de leite, 4 claras que nós vamos bater em neve. Aqui eu tenho uma colher de sopa de gelatina incolor sem sabor, gente, um envelopinho daqui. Às vezes é um envelopinho e um pouquinho mais, tá? Eu às vezes sou meio exagerado, coloco 2, mas aqui a gente tem um. Que eu vou dissolver aqui, ó,
em meia xícara de água para depois a gente colocar no micro-ondas e dar aquela ativada na gelatina, né? Você vai usar também 3 colheres de sopa de açúcar, tá bom? Então vamos lá. Ah, deixa eu falar da matéria. Sabe por quê? Hoje nós temos uma matéria muito legal. Gente, vocês vão amar a matéria de hoje. Nossa, tradição de família e sabor. Olha isso aí. Bia, tu faz isso que é pra me desestabilizar, né? No dia da Copa, isso aí é cor de Copa. Olha isso. Nossa, esses são os ingredientes, gente, da matéria de hoje. Se você for como eu, por exemplo, que ama comida regional, porque eu amo, viu? Olha esse chambá. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não vou dizer mais nada, não. Só quero mostrar essas imagens. Vai ser sobre isso. Família, tradição, sabor, regionalidade. A nossa matéria de hoje está linda por demais, tá? Segura aí. Segura que você vai simplesmente amar. Olha isso aí, gente. Meu Deus do céu. Muito gostosa a nossa matéria de hoje. É no próximo bloco, tá? Não esquece. Enquanto isso, vem você aqui comigo pra gente falar dessa novidade de Mauricé, né? Não tem cara de quando a gente vai assistir um jogo da seleção que faz, não? Aquela dobradinha, né? Faz aquele sarapatel, tem um pirão de chambaril. Ei, gente, é gostoso demais, viu? Vamos aqui, Luquinhas. Primeira coisa que a gente vai preparar, para você de casa acompanhar, é a massa, né? Enquanto isso, eu vou chamar a Lani aqui, que ela vai desocupar esse freezer, que quando eu abrir esse freezer, eu quero ele sem nada. Quero ele liberto para mim. Ó, a massa do wafer de chocolate triturado tá aqui num bowl. A manteiga, 20 segundos, apenas 20 segundos no micro-ondas. Vamos lá. 20... Já, Lani? Ela desocupou tão bem que quase não fecha o congelador. Eu acho que hoje, antes do jogo do Brasil, nós vamos decidir nos pênaltis. Olha isso aqui. Toma. Ô, Lani, você guarda tanto saco de gelo, por quê, minha filha? Tá carente de gelo? Vai fazer uma compressa de gelo? Não é não? Eu tô tão bonito hoje que eu tô me olhando assim. Eu fico me olhando ali no meu retorno. Eu sou muito gato, viu? Sei não. Gato demais. Ó, vamos aqui. Ó, a manteiga bem amolecida, gente, ó. Olha isso. Daí agora, você pega aqui uma colher e você vai misturar a manteiga com a farinha de wafer. Lani, me dá aqui a forma, por favor. Ó, com a colher. Vai precisar ser com a mão não, tá, gente? Vai alisando assim, ó. Que você mistura tranquilamente. Tem gente que taca logo a mão. Não, não precisa, gente. Para com isso, né? Olha aqui, ó. Forma desmontável, ó, fundo removível, né? Então, tenha sempre em casa. É muito útil no preparo de muitas sobremesas que a gente faz. Agora, o que a gente não pode é deixar os farelos do wafer solto, senão ele vai desmontar quando você tirar a torta. Então, tá vendo que eu tô alisando bem? Deixa eu virar aqui um pouquinho dessa massa e você vai ver como vai estar por baixo. Ó, ó, tá vendo? Já toda grudadinha. Pronto. Agora o que é que eu faço? Ponho a massa no fundo da forma, dou meio que uma falada assim com a colher de lado, ó, para espalhar. Olha isso. Ela vai ficar uma massa toda tensa, né? Pronto. Depois, a gente vem pressionando com uma colher. Ó. E aí você vai alisando delicadamente e nivelando a massa dentro do forno. Chefe, a gente tá fazendo isso para quê? Para fazer a primeira camada da torta, né, gente? Agora, nós vamos colocar no congelador. Presta atenção. Congelador. Deixa ela aqui no congelador. Isso aqui tem que sair quando você for usar isso aqui, tá, Lani? Mas aí, como a gente não vai poder... Deixa eu aproveitar no ao vivo e entregar... Olha, eu entrego para você, um saco de gelo. Obrigado. Pronto, agora eu vou colocar a torta onde tem que ficar. Muito bem. Deixa no congelador. Por quê? Eu tenho que dar uma firmada o mais rápido possível nessa massa para quando eu derramar a primeira camada, ela não misturar a camada com a massa, entendeu? E para a primeira camada, vamos lá. Vou pegar aqui uma
espátula. E eu vou colocar, Luquinhas, junto com o chocolate branco, olha isso, o creme de leite, tá? Daí, eu vou misturar o creme de leite e o chocolate branco. E nós vamos usar uma técnica chamada Step by Step no micro-ondas, que é um passo a passo de 30 segundos, tá? Para o chocolate branco, você não pode colocar o tempo total. Você vem no micro-ondas, põe 30 segundos, daí você tira e mexe. Depois põe mais 30 segundos, tira e mexe. Ô, chefe, eu não posso colocar 30, depois mais 30 sem mexer? Não, não pode. Tem que ser 30 segundos, tirou, mexeu, 30 segundos, tirou, mexeu, mais ou menos 2 minutos, umas 4 vezes só que a gente coloca e a gente consegue ter o chocolate branco derretido e num ponto uma ganache junto com o creme de leite, tá bom? Enquanto o chocolate vai ali nos primeiros 30 segundos, já disparou, mas não, segura só um pouquinho que eu quero mostrar, Lana. Eu vou colocar aqui em meia xícara de água, Luquinhas, ó, a gelatina incolor sem sabor e vou deixar ela aqui do ladinho, para ela reidratar, tá bom? Daí agora, tira o chocolate, olha isso, aqui, Luquinhas, e dá a primeira mexida, ó. Não sei se você percebeu, mas já dá uma derretida, tá? Na próxima que a gente vai percebendo mais, tem que mexer. Pronto, agora, mais 30 segundos, tá? E nós vamos fazer isso até que o chocolate, ele derreta quase que por completo, porque como ele fica quente, os pequenos pedacinhos eles derretem à medida em que a gente vai misturando, tá? E o que é que eu vou fazer também? Eu vou usar essa gelatina, quando a gente colocar ela no micro-ondas, para ela, além de hidratar, né, a gente vai dissolver em água quente, então vou colocar no micro-ondas depois, eu vou usar uma parte dessa gelatina no recheio do chocolate branco e a outra parte eu vou usar no recheio do chocolate meio amargo. Tudo isso para garantir as camadas e consistência dessa nossa torta, tá bom? Vamos lá, ó, chocolate branco aqui. Se você quiser, você pode conservar essa torta depois de aberta tranquilamente na geladeira. Mas as primeiras 2 horas, se você quiser deixar no congelador, né, para ela ir firmando mais rápido, pode também, tá? Olha isso, ó, quase todo derretido, tá vendo? Vou botar mais 30 aqui, eu acho que da próxima vez já vai estar bom, hein? Vamos lá, 30 segundos mais, tá? Quando eu tirar agora esse chocolate branco, eu vou colocar a gelatina incolor sem sabor por 50 segundos. Por que 50 segundos? Porque se eu colocar mais tempo do que isso, gente, acredite, ela pode ferver. E se a gelatina ferver, aí vai perder completamente a propriedade que ela tem de deixar os alimentos gelatinosos, tá bom? Agora, pessoal, vem aqui comigo. Ó, vamos aqui agora. Deixa eu voltar aqui com o chocolate. Pronto, pra mim aqui, gente, ó, ele já tá no ponto, ó. Na terceira vez, ele já ficou no ponto, tá vendo? Olha aqui, Luquinhas, ó. Tem uma ganache de chocolate branco maravilhosa. Tá vendo esses pontinhos aqui? Se dissolve só nesse calorzinho. Agora, gelatina. 50 segundos aqui no micro-ondas, tá? E eu tenho que colocar realmente a gelatina, porque eu vou usar essa gelatina metade aqui no chocolate branco, ok? Deixa eu pegar aqui uma outra espátula. E daí nós vamos colocar agora, Luquinhas, olha isso, no chocolate meio amargo, o creme de leite. Ó. E vamos também misturar o creme de leite com o chocolate meio amargo, porque a gente também vai levar ao micro-ondas, tá bom? Mas enquanto a gente está fazendo esse processo, hoje nós temos um dicionário gastrô que combina muito com o que a gente está fazendo, que é sobremesa. Você já ouviu falar em massa sucrée? Não? Então veja o que é. Olá pessoal, bom dia, tudo bem?
Eu sou a chefe Luciana Sultano e estou aqui para trazer um termo culinário para vocês. É a massa sucrée. Ah, sim, esse termo chiquérrimo quer dizer massa para tortas doces. Ela tem uma técnica um pouquinho diferente de outras massas doces, mas ela é super fácil, dá para você fazer em casa. Ela leva simplesmente manteiga, que em geral vai ser em temperatura ambiente, leva açúcar, e ela é uma massa que você vai, que a gente chama de cremer a manteiga com o açúcar para formar essa pastinha aqui antes de juntar a farinha. Então, esse é o principal diferencial da massa sucrée. A gente usa um ovo e pode ser adicionada também farinha de amêndoas, você pode colocar um pouco de baunilha aqui nessa base. Então, tudo isso vai caracterizar a massa sucrée. Essa é então a nossa massa sucrée, que você vai usar para torta, enfim, para as suas sobremesas. Até a próxima, pessoal! Legal, né? Agora você descobriu que é a massa sucrée, né? Que sucré é açúcar em francês, tá? Gente, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Tirar a massa que está bem gelada. Colocar metade da gelatina que a gente dissolveu no chocolate branco. Mistura bem. Mistura mesmo, hein, gente? Bem misturadinho. Ó, eu vou colocar a massa. Ok? Feito isso, volta ao refrigerador. Prontinho. Daí, eu vou colocar as claras em neve na batedeira para ficar batendo ao ponto de neve e vou colocar o chocolate meio amargo no micro-ondas por 2 minutos. É o tempinho que a gente vai no intervalo comercial, tá? Não esquece que quando voltar tem uma matéria incrível sobre um restaurante que guarda sabores mil e um amor muito grande pela gastronomia. E a gente volta para finalizar a torta. Olha aí pra você de casa, de volta com o sabor da gente desta sexta-feira. Hoje nós estamos fazendo uma torta cremosa de chocolate, uma deliciosa sobremesa pro seu final de semana. Claras batendo em neve, atingir o ponto de neve, acrescenta o açúcar. 3 colheres de sopa de açúcar. Quando você acrescenta o açúcar, ela começa a ficar uma clara mais encorpada. Até a cor dela vai ficando mais intensa, tá, gente? Você bate um pouquinho, que é para ir atingindo aquele ponto que a gente chama ponto de suspiro. Depois acrescenta aqui dentro, ó, Luquinhas, ó, mostra aqui. Isso, a gelatina, o restante da gelatina vem pra cá, ó. Olha isso. Bate tudo muito bem, hein? Aí você volta aqui no micro-ondas, né? Porque tinha um chocolate aqui por 2 minutos, junto com o creme de leite. Daí, você mistura bem. Chocolate meio amargo, tá, gente? Olha isso. Agora, desliga a batedeira e põe o chocolate. Prontinho. Baixa novamente, vai na velocidade mais lenta e vai aumentando gradativamente até o máximo. Desliga. Daí agora, a gente vai misturar essa parte que fica grudada aqui, ó, na lateral do recipiente da batedeira, tá? Esse chocolate moussificado é a última camada dessa torta que a gente está fazendo no programa de hoje.
Mas, obviamente, antes de colocar esse chocolate sobre a camada de chocolate branco que está gelando, eu vou convidar você a assistir a nossa matéria de hoje. Ó, gastronomia é realmente uma arte e uma grande paixão, né, gente? Hoje nós vamos conhecer um espaço que exemplifica bem isso, gente. Ó, sabe o que eu estou falando? De receitas tradicionais da gastronomia nordestina e que tem um sabor muito especial. Amor. Pode rodar. Xambari, o sarapatel, dobradinha, cabidela. Hoje a gente vai conhecer um lugar que faz essas comidas com maestria e tradição familiar aqui no Ipicep. Chefinho, tô aqui com Cláudia Luna, responsável por esses quitutes. Olha a lapa de Xambaril. Me conta como começou essa história, essa tradição. Então, começou com meus pais. Meu pai ele se aposentou e minha mãe, e aí meu pai abriu meio e aí os amigos dele vinham aqui. E aí meu pai sempre gostou de tomar uma cachaça. Sempre fazia um tira-gosto para ele, ele pedia. E nessa história, assim, nos finais de semana, aí os amigos dele sempre pediam para minha mãe fazer alguma coisa. Isso virou meio rotina e acabou que aí, começou um amigo, outro, você devia abrir um negócio, eu devia abrir um negócio. Aí começou, na verdade, um vizinho não queria mais a mesa da sala, foi comprar uma nova, aí deu uma mesa a gente. Aí o outro também, e assim começou. Foi meio que uma doação, assim, de cada vizinho. E a gente foi começando assim, aos poucos. E de repente, quando vocês viram, a casa tinha virado um restaurante, né? E quais são as origens das receitas? Era sua mãe que cozinhava, mas alguém passou para ela? Então, o que minha mãe falava é que a cozinha dela era muito de olho. Ela ficava vendo o que as pessoas iam fazendo e aí ela repetia. Ela não seguia a receita, mas ela ia olhando e ia... Intuitivamente, né? E como é que você chegou na cozinha? Porque eu sei que você não era dessa área, né? Estudava o quê? Artes plásticas? Minha mãe, ela sempre disse pra mim que não me queria na cozinha, que não era vida, né? Eu segui os passos que ela me pediu, ela fez vai estudar, eu fiz artes plásticas, me formei, trabalhei com moda, outras coisas também. Mas aí eu sempre virava e mexia, eu voltava pra cozinha. E aí, quando ela faleceu, eu disse, ai mãe, licença, mas é isso que eu quero fazer. Aí acabei voltando para a cozinha e estou aqui até hoje. E me fala do cardápio clássico da casa. O que é que alguém que veio aqui anos atrás chega hoje aqui para pedir e ainda encontra? Então, o cardápio da gente basicamente continua o mesmo. Acrescentamos algumas entradas. E também, assim, também não variei muito, porque a gente acabou virando um clássico mesmo, pernambucano, então a gente não tem muito essa necessidade de estar mudando o cardápio. E hoje a gente vai mostrar o que para quem está em casa? Então, hoje a gente vai fazer um sarapatel, um bolinho de Xambaril, que essa é uma receita minha. Na verdade, eu acho que é a única que eu consegui colocar dentro da história aqui do restaurante. E a gente tem o clássico Xambaril. E esse Xambaril aqui é que deu passaporte para vocês para São Paulo, né? O sabor daqui foi chegar em São Paulo. Me conta essa história. Nossa primeira ida a São Paulo foi na casa do chefe paraibano Carlos Ribeiro, lá em São Paulo. A gente fez o Xambaril lá, foram 2 dias. E em 2015 a gente teve a visita do chefe Alex Atala aqui no restaurante. E ano passado, aí ele gostou muito do tempero, ele provou basicamente o cardápio inteiro. E aí ele falou, eu quero você lá no Dalvidito, no restaurante dele. E aí fizemos um final de semana de um cardápio mais enxuto, né, do que a gente tem aqui no Seu Luna. Que maravilha! E agora eu vou degustar tudo isso aqui, gente. Espera só para vocês verem, que delícia! Agora a gente faz aquele velho muciço, né, para dar aquela sustância.
chefinho, e essa degustação agora é especialmente para você, que eu sei que vai longe por um prato de chambaril. Lá vai. Gente do céu, olha, vou contar uma coisa, vou longe por um chambaril mesmo. Eu já desenformei a torta aqui porque o nosso tempo tá curto. Eu vou fatiar para você de casa ver como ficou essa torta maravilhosa. Olha isso, gente. Ó, fazer uma fatia bem generosa, tá? Calminha. Olha, Luquinhas. Olha que loucura, né? E aí a gente pode decorar de diversas formas, né? Uma delas é colocar um pouco de chocolate branco ralado. Assim, ó. Aqui por cima, tá bom? A você de casa, muito obrigado pelo seu carinho e a sua audiência. Beijo enorme no seu coração. Não esquece que a gente volta segunda-feira com mais uma receita de dar água na boca. Tchau, tchau!